Ventures. Meus senhores, o painel é vosso, bom debate. Até já. Obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Air Summit. Agora sim. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Air Summit. Enfim, eu diria que é o Air and Space Summit. E este painel acho que prova isso mesmo. O espaço tem tido cada vez mais, cada ano que passa, uma presença mais visível aqui no Air Summit. Basta ver o paddock ali do E-Rock para se perceber isso. E por isso, de facto, é uma honra estar aqui a moderar esta sessão num tema fundamental, acho eu, que é o espaço da evolução do setor espacial em Portugal. Tenho comigo 4 extraordinários colegas de painel. Eu começo aqui pelo Ricardo Conde, enfim, não é preciso grandes apresentações, é o presidente da PT Space. Depois o Tiago Urmigo, que integra o board da AED Cluster Portugal e também fundador de uma empresa importante, da Spinworks. Antes o Pedro Lacerda, que é o Innovation Manager do IPN ESA Space Solutions, enfim, uma incubadora talvez mais importante aqui em Portugal. E por fim, ali na ponta, quase não a vejo, Helena Maio, que é assessora do Conselho de Administração da Portugal Ventures e diretora da Unidade de Investimento da Micro AVC. Aqui a ideia para este painel é fazermos uma espécie de estado da nação do setor espacial em Portugal e talvez a melhor forma de o fazer, um ponto de situação sobre o espaço, o setor espacial em Portugal, é olharmos também um bocadinho para trás, vermos de onde é que partimos, qual foi o percurso percorrido até ao momento e fazer aqui duas ou três ideias que vou pedir a cada um dos painelistas para concluírem esta primeira intervenção sobre como é que estamos, como é que está o setor do espaço em Portugal. Está de saúde, eu penso que sim, está de muita saúde, mas também tem as suas, com certeza, idiosincrasias. E por isso eu pedi a cada um, por esta ordem, que estamos aqui sentados, para fazerem uma pequena intervenção inicial sobre esse aspecto, apresentando a vossa perspectiva sobre a evolução do setor até o momento e depois logo iremos para falar a seguir do futuro. Começa então por ti, Ricardo. Obrigado, Pedro. Muito bom dia. E penso que aqui estão criadas as condições, até pelos players que estão aqui, para nós falarmos sobre diferentes perspectivas do espaço. Eu não sei se aperceberam, mas quando entramos aqui no grande perímetro daquilo que é o Air Summit, nós temos logo nos dar as boas-vindas um grande pavilhão que expressa aquilo que é a perspectiva da juventude sobre o espaço. Isto é extremamente importante porque, de alguma forma, está ali espelhada a compreensão do momento. O espaço é uma área onde hoje, nas sociedades modernas, muito dificilmente nós conseguimos viver sem essa componente, em particular essa componente tecnológica do espaço. O espaço está presente, muitas vezes de forma talvez não muito perceptível nos dias de hoje. Ao virmos aqui para Ponte Sor, quem não conhece as estradas de Portugal, já vimos com processo de navegação. Hoje, as nossas telecomunicações, e tradicionalmente as nossas telecomunicações, sempre foram uma das âncoras do setor do espaço, talvez a pioneira, a necessidade de comunicar mais longe. Obviamente o espaço trouxe esta dimensão. Mas hoje nós enfrentamos novos desafios e estes desafios que nós enfrentamos têm a ver com a compreensão do que é que poderá ser o espaço daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Nós estamos mesmo, digamos, num momento em que se prepara uma certa revolução. Esta revolução tem a ver aquilo com o conceito do Space Economy. O espaço tornou-se hoje uma área onde as empresas querem fazer negócio, onde a institucionalização do espaço deu lugar àquilo que é a comercialização de nossos novos serviços. Todos nós sabemos e vemos na espetacularidade daquilo que é os lançamentos das grandes constelações para fazer serviços, por exemplo, de cobertura de internet, banda larga,
global. Nós hoje estamos habituados no nosso telefone a termos um contrato com um operador, eventualmente daqui, um operador regional, digamos assim, nacional. Daqui a uns anos, ou daqui a pouco tempo, já agora é possível nós fazermos um contrato de cobertura global. Questões, alguma revolução que se prepara, o roaming. O roaming vai ser uma coisa do passado. Nós vamos estar associados àquilo que é providenciar serviços a nível global. Hoje nenhum de nós põe, se calhar em causa, é dado adquirido, que o posicionamento que hoje tanto nós necessitamos e temos na palma da nossa mão, tradicionalmente pelo conceito GPS, mas que na realidade é GNSS, são os dados de posicionamento. Lembram-se que em 90, quando o Departamento dos Estados Unidos lançou a constelação de GPS, lançou numa perspectiva militar. Continua a ser numa perspectiva militar, mas abriu os dados numa perspectiva de uso civil. Foi considerado, talvez, os grandes passos para fazer com que uma nação, os Estados Unidos, provocasse uma dependência absolutamente brutal em toda a economia. Imaginem, há 10 anos atrás, já não era tão impactante como é nos dias de hoje, que se desligasse o GPS sem alternativas. Hoje, felizmente, há alternativas. Algumas nações, em particular a Europa, na União das Nações, lançam novos sistemas exatamente para fazer face a esta hegemonia. E Portugal? Onde é que está Portugal? Portugal está também, é um novo ator. Não é um novo ator em termos daquilo que é a perspectiva que sempre apostou em termos de políticas públicas. Desde o lançamento, fez agora 29 anos, nós lançamos o primeiro satélite português, o POSAT. Um grito no deserto, um grito importante. E 29 anos depois, nós olhamos para trás e conseguimos ver o percurso que Portugal fez. Em 2000, Portugal entrou na ESA, desenvolveu o nosso setor. Muitos destes senhores que estão aqui, e eu inclusive, sou fruto dessa geração, onde se desenvolveram as capacidades do país. Hoje o país tem à volta de 70 instituições, entre instituições de investigação e desenvolvimento e empresas, que têm nichos que permitem Portugal mudar de paradigma. Não é continuar só a fazer o desenvolvimento destas nossas competências, mas é posicionar Portugal naquilo que são, de facto, o que pode fazer diferença é criar um programa ou programas espaciais. E lançamos vários desafios. Porquê é que Portugal não pode ter a sua própria agenda industrial para os satélites? Porquê é que Portugal não pode ter os seus próprios operadores de dados de observação da Terra? Porquê é que Portugal não pode ter uma política de dados para ser implementada e cada vez mais contribuir para a digitalização e para o esforço do Green Deal até 2050? Portugal pode e lançou. Nós estamos neste momento numa fase de transição. Espero que em 3 anos, sensivelmente, onde se juntam aqui dois quadros programáticos, o quadro programático da ESA, ou seja, o nosso instrumento de política pública para o setor, o quadro de financiamento para estes 3 anos, que ideias, que pilares é que vai financiar para Portugal em 3 anos estar numa situação completamente diferente e de alguma forma ter os pilares para ter aquilo que é o programa nacional, algum deles de alguma forma alavancado por esta grande oportunidade, não sei se será a única, espero que não, que seja o plano de recuperação. Sim, o espaço está também no plano de recuperação e resiliência. Portugal precisa de massa crítica e hoje, em particular hoje aqui, temos esta dimensão de formação, dar uma perspectiva aos jovens que também em Portugal podem fixar as suas ideias, desenvolver as suas competências. Mas para isso nós temos que ter empresas, para isso nós temos que participar, promover, alavancar nossas empresas. São estas as 3 dimensões que Portugal está a atuar. O capacity building, os programas nacionais, a observação da terra, a utilização dos dados, o próprio nicho específico da localização geográfica dos Açores, que penso que nós podemos abordar esse tema, para criarmos um acesso e um retorno do espaço, e também o Space Outreach e o Space Education. Hoje tentamos trazer também aqui para o West Summit, para esta discussão, de facto, estas dimensões que vão fazer de Portugal até ao final da década uma nação espacial. Esta é, de facto, o compromisso, juntamente com todos os nossos atores, o compromisso da agência. Bem, muito obrigado, Ricardo. Bom dia. Bom dia.
Eu sou o Pedro Lacerda, eu estou aqui em representação do Instituto Pedro Nunes, em substituição do meu colega Jorge Pimenta, que é o diretor do Departamento de Inovação. Acho que o que está a acontecer em Portugal globalmente, qual é o papel do Instituto Pedro Nunes? O Instituto Pedro Nunes tem um contrato com a Agência Espacial Europeia, com a ESA, desde 2014, que visa estimular a criação de negócio que usa ativos espaciais ou que foram desenvolvidos para a exploração espacial. E nós, em conjunto com o apoio da Agência Espacial Portuguesa e da ANACOM, gerimos esse contrato e tentamos transformá-lo em novas empresas, em nova atividade, no sentido do que o Ricardo estava a dizer. Estes ativos relacionados com o espaço são de, essencialmente, dois tipos. Um é tecnologia, algoritmos, patentes da ESA que foram desenvolvidos para a exploração espacial e que podem ter aplicação e que têm aplicação na Terra, mas também no espaço para outras atividades. A outra componente são todos os dados que são recolhidos ou transmitidos por satélites que estão na órbita da Terra e que nos permitem fazer todas as coisas que o Ricardo já deu alguns exemplos e que não eram possíveis há alguns anos e que mudaram completamente a nossa vida no dia-a-dia. A ideia é continuar a mudá-la cada vez mais, porque há outras coisas inovadoras que se podem fazer com esses dados. O Instituto Pedro Nunes, mais uma vez com o apoio da Agência Espacial Portuguesa e da ANACOM, até tenho um caderno da Agência Espacial Portuguesa, o que nós fazemos é oferecemos 3 componentes deste esforço de comercialização da ESA, que atacam partes diferentes do desenvolvimento de negócio e de uma empresa. Na base temos a incubação. É a criação de empresas ou empresas muito jovens que querem entrar na economia do espaço. Numa fase para empresas mais avançadas, temos o chamado, que a ESA chama Business Ambassadors, e a Technology Brokerage, transferência de tecnologia. Nestas duas, a Business Ambassador, o conceito é otimização de coisas, de atividade económica que já existe na Terra, mas otimização dessa atividade utilizando recursos espaciais, por exemplo, dados de satélite. E a transferência de tecnologia é mesmo essa parte relacionada com o hardware, algoritmos e patentes da ESA que foram desenvolvidos e tentar transferi-los para indústrias aparentemente não relacionadas à partida, mas que com criatividade podemos melhorar coisas na Terra usando essa tecnologia, esses muitos milhões de euros que foram desenvolvidos para a tecnologia para a exploração espacial. Começando por estas duas últimas, o Business Ambassadors, eu dou um exemplo de um projeto. O Business Ambassadors é implementado pela ESA com projetos em que uma empresa já com alguma maturidade em Portugal concorre a um projeto que é cofinanciado pela ESA para tentar otimizar o seu negócio utilizando recursos espaciais. Um exemplo, por exemplo, uma pessoa que coordena campos de golfe e que tem que decidir como regar o campo de golfe e onde regar, onde é preciso, onde não é preciso, etc. Dados de satélite permitem fazer isto de uma forma muito mais otimizada do que ter que estar a medir a umidade do solo à mão, digamos. Na parte da tecnologia, está aqui uma pessoa da Spinworks, que a Spinworks participou num destes projetos de Business Ambassador para, lá está, fazer uma pivotagem da atividade para utilizar recursos do espaço. Na parte da tecnologia, transferência de tecnologia, é um bocadinho diferente, é mais difícil. O exemplo que nós citamos quase sempre, porque é muito interessante, é um exemplo de uma empresa em Portugal de tratamento de pele, que faz tratamentos de pele, que tinha um problema na absorção do creme que tem que entrar na pele para fazer o seu trabalho. A pele é, e muito bem, impermeável, não deixa facilmente substâncias entrar, mas através da nossa rede da ESA de Technology Brokers, outras pessoas que andam sempre à procura de tecnologias de espaço para aplicar na Terra, houve um contacto com uma empresa austríaca que desenvolveu um laser de alta potência e de alta frequência para fazer a ignição de foguetões, foi para isso que foi desenvolvido o laser, mas a empresa em Portugal utiliza esse laser para gerar num material ultrassons que cria uma vibração na pele que faz com que os poros se abram um bocadinho e o creme seja mais facilmente absorvido. Portanto, isto é a transferência de tecnologia, que é outra componente da comercialização, da atividade de comercialização da ESA, que é financiada também por projetos em que as empresas
concorrem para tentar ter financiamento para fazer este tipo de atividades. Finalmente, deixei para o fim o ESA BIC, Business Incubation Center. Isto tem a ver com a criação de novas empresas que vão utilizar ativos espaciais. Esta atividade tem tido imenso sucesso. Desde 2014 até hoje, os dados que temos oficiais do Governo, que são mesmo dados oficiais que se podem buscar à internet, foram criadas 47 novas startups em Portugal, dentro deste programa. Estas startups realizaram vendas no valor de 6 milhões de euros neste tempo, geraram 160 empregos altamente qualificados e geraram interesse de investidores privados, receberam já um investimento total da ordem dos 25 milhões. E agora quero falar um bocadinho da Portugal Ventures. Portanto, nós desde 2014 temos esta atividade de empresas startup que concorrem a esta Business Incubation dentro da ESA. E o financiamento para o início da atividade destas empresas vem da ESA. Portugal, neste caso, está a ser pioneiro em conjunto com a Portugal Ventures numa nova modalidade deste Business Incubation, em que existe logo à nascença um investimento privado que dá um certo ímpeto maior inicial à empresa para iniciar a sua atividade. Isto é o que as pessoas na ESA estão a começar a chamar o BIC 2.0. É uma nova versão desta Business Incubation em que Portugal está a ser pioneiro. E é isso. Eu queria só referir algumas empresas que passaram, ou seja, nasceram através deste Business Incubation Center, quase do nada, e que neste momento são atores significativos. Uma é a Stratio, é uma empresa que faz manutenção otimizada de frotas de caminhões, autocarros, etc., em que usa algoritmos desenvolvidos pela ESA para fazer a mesma coisa em satélites, mas que eles transferiram para a Terra e já receberam um investimento privado da ordem de 12 milhões de euros nos Estados Unidos. Temos a Neurospace. A Neurospace é uma empresa que se foca nesta nova economia do espaço. O negócio deles não é na Terra, é no espaço. É garantir que o transporte, que os satélites e tudo o que seja posto em órbita está em segurança e que não colide com pedaços de lixo espacial. Portanto, isto é uma atividade já virada para o futuro, para o espaço, e a Neurospace já recebeu também um investimento privado de 2,5 milhões de euros. A própria Portugal Ventures investiu em 4 startups que passaram pelo ESA BIC, a Tessela, a Spotlight, a Cosmos Pix e a AppTune, que têm atividades completamente diferentes. E é isso. Portanto, o que nós tentamos fazer é caminhar neste sentido de gerar negócio que usa ativos espaciais. Obrigado. Muito obrigado. Tiago. Pronto, eu ia fazer um ponto de situação atual em relação à indústria espacial, mas não só a portuguesa, porque há aqui uma grande correlação com aquilo que aconteceu e cada vez mais há essa correlação com aquilo que acontece no exterior. A nível europeu está formada a ESA já há muitos anos e originalmente e ainda hoje tem uma grande correlação com a União Europeia, embora não tenham exatamente os mesmos Estados-membros. Acontece que a indústria espacial a nível europeu tem sido sempre desproporcionadamente ambiciosa para baixo em relação àquilo que outros grandes blocos económicos mundiais têm sido. Se formos comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, que é uma comparação que parece perfeitamente legítima, temos cerca de 1/3, 1/4 do tamanho do setor espacial, e isto resulta, em grande parte, por opções políticas tomadas quer a nível dos Estados, quer a nível da própria ESA. Uma das questões que tem sido sempre pouco discutida até hoje, e eu sei que há grandes discussões neste momento a esse respeito, têm sido os voos tripulados, que a Europa sempre optou por não fazer, dados os encargos. Por outro lado, a Europa também desenvolveu um sistema de lançadores comerciais que conseguiu competir no mercado durante muitos anos, que hoje se vê um bocadinho para trás, na minha opinião, e isto é uma opinião obviamente que é meramente pessoal,
por opções erradas que foram tomadas a nível político, numa altura em que era mais do que evidente que ia haver uma concorrência muito forte a nível internacional, nomeadamente dos Estados Unidos. À parte disso, tem uma indústria bastante forte do ponto de vista das telecomunicações. Alguns dos maiores operadores de telecomunicações a nível mundial estão baseados na Europa. E ao nível da observação da Terra, ele lidera claramente a observação da Terra, nomeadamente para efeitos de monitorização do clima com o programa Copérnicos, e tem também um sistema de navegação que é basicamente o maior mercado que existe, juntamente com as telecomunicações, de origem espacial. Portanto, a Europa está presente na maior parte dos grandes setores que estão relacionados com o espaço, tem tido uma contribuição relativamente limitada por opção própria na área dos voos tripulados, tem tido uma participação crescente, ainda assim não comparável com os Estados Unidos, dada a diferença de investimentos que existem na área mesmo das ciências espaciais, e na exploração está bastante atrás de outros blocos, nomeadamente a China neste momento deixou-se ficar para trás, embora tivesse tido oportunidades para ser muito mais do que isso. Um dos grandes traços, e se calhar o principal que eu vejo na indústria europeia espacial, é que a indústria europeia tem capacidade para fazer muitíssimo mais do que aquilo que faz e de ser competitiva a nível global em qualquer área. Não consegue competir muito por opção, porque é um setor naturalmente dependente daquilo que também são as intenções dos Estados, mas também porque ainda não se reuniram as condições do ponto de vista de financiamento de projetos para que haja um setor na componente comercial muito mais importante ainda do que aquilo que existe hoje. A nível de Portugal, nós temos, portanto, eu tive a oportunidade de assistir ao crescimento desde praticamente do início da indústria espacial e, portanto, quando se fala nos 29 anos do PeoSat, isso foi na altura um projeto que foi muito falado, mas que infelizmente a ideia que dá com esta distância é que não foi pensado para ter uma sequência evidente, do ponto de vista industrial isso é mais do que evidente. Isso apenas conseguiu, e ainda assim a um ritmo relativamente limitado, com a presença na ESA, a partir de 2000. Ao mesmo tempo, resulta muito, e sobretudo nos primeiros anos, do conhecimento que foi adquirido por pessoas individuais, ou seja, conseguimos ver na academia, nomeadamente, consegue-se ver um empenho muito grande de alguns elementos. Houve muita gente que saiu precisamente porque não tinha oportunidades, nomeadamente nas ciências espaciais, para fazer aquilo que podia fazer em Portugal. E muitos dos projetos numa primeira fase, e mesmo alguns dos industriais no contexto já da ESA, resultam um bocado disso, do trabalho que é feito ao nível da academia, não tem necessariamente de ser universidades, mas também de institutos de investigação, que ao longo dos anos e sem um apoio institucional muito forte, conseguiram chegar muito mais além do que aquilo que o contexto permitia. Ao longo do tempo isso foi mudando, eu penso que houve uma grande alteração com a ambição crescente que Portugal foi tendo dentro da ESA. Isso nota-se muito na minha geração em particular, portanto eu sou um pouco o exemplo daquilo que a geração atual de quem trabalha na área espacial usufruiu, que é primeiro da oportunidade de ir para fora e de estudar nas melhores universidades europeias, através do programa Erasmus, que teve um impacto gigantesco naquilo que é a possibilidade de hoje em dia Portugal crescer ainda muito mais rápido do que está a crescer. E depois vim para Portugal na altura em que se estava a constituir uma indústria que depois foi solidificando e sendo apoiada também pelo Estado. A emergência da Portugal Space faz muita diferença e isso nota-se no dia-a-dia, no contacto que temos com pessoas que se vão especializando cada vez mais. Portanto, há aqui um período de habituação mútua entre uma entidade que não existia anteriormente, existia o Gabinete para o Espaço, mas estamos a falar de algo muito, muito limitado do ponto de vista de capacidade de resposta, de perceber o que é que as empresas fazem em Portugal e aquilo que podem tirar mais partido. Isso tem sido um trabalho que tem sido cada vez com maior sucesso. E a Portugal Space surge sobretudo numa altura em que há uma grande alteração estrutural no mercado com a emergência daquilo que se chama o New Space. E eu penso que este crescimento que tem havido em Portugal pode ainda ser potenciado. Há algumas carências ainda, nomeadamente o investimento do Estado.
O investimento na área espacial não pode ser visto como luxo, é um investimento numa área estratégica, tecnológica e industrial que pode fazer muita diferença no país, e neste momento temos assistido a projetos crescentemente mais ambiciosos, a emergência de um operador nacional de satélites que faz alguma diferença, e é uma ambição bastante grande traduzida agora, por exemplo, nos projetos do PRR, que são um salto quantitativo de uma ordem de grandeza em relação àquilo que era a ambição dos projetos anteriores. Neste momento temos projetos que totalizam mais de 200 milhões de euros para os próximos 3 anos, enquanto que Portugal investe em ESA, ou recebe sob a forma de projetos, cerca de 25 milhões de euros, um bocadinho menos. Portanto, estamos a falar de projetos que só por si, essencialmente, duplicam aquilo que é o investimento, ou mais do que duplicam o investimento da indústria. Portanto, até agora a história é relativamente pouco ambiciosa, até pelas possibilidades que Portugal tinha. Penso que há uma identificação muito clara do setor espacial como uma das áreas estratégicas em que Portugal deve investir. Há um grande crescimento do setor espacial e da ambição que ele tem. Agora estamos numa fase de concretização. Ou vai acontecer ou não vai acontecer. Muito bem, muito obrigado. Acho que fazemos a passagem aqui certa para uma empresa de capital de risco. E, enfim, Helena, talvez avançasse já, enfim, fazendo à mesma o ponto de situação sobre como é que a Portugal Ventures vê o setor espacial em Portugal, mas também se pudesse falar, já pegando em algumas intervenções aqui que falam de capitais públicos, de capitais privados, também como é que vê essa relação entre o capital público e o capital privado no desenvolvimento de projetos, enfim, como é que a Portugal Ventures vê de facto o papel do capital de risco no setor espacial em Portugal. Muito obrigada desde já. Bom dia a todos. Obrigada à Anacom e à organização pelo convite que fizeram à Portugal Ventures. Gostaria de cumprimentar aqui todos os presentes e os meus colegas de painel que me antecederam. É com muito gosto que a Portugal Ventures está aqui. Eu vou só fazer aqui em 2 minutos dizer o que é Portugal Ventures, porque se calhar nem todos os presentes estarão familiarizados. Portanto, nós somos a maior capital de risco em Portugal. Temos uma natureza pública, na medida em que 80% do nosso capital é detido pelo Banco Português de Fomento, mas temos também entidades privadas, nomeadamente bancos e outras, no nosso capital. Gerimos mais de 260 milhões de euros em fundos com diferentes tipos de participantes, a maior parte deles privados, e, portanto, temos fundos com políticas de investimento muito diferentes. Nós somos generalistas, portanto, nós investimos desde investimentos de pequeninas startups acabadas de nascer naquilo que nós muitas vezes dizemos que é uma fase pré-seed. Temos também investimentos maiores na área seed e depois também acompanhamos as empresas ao longo do seu crescimento. Os nossos tickets vão desde 100 mil euros até 1,5 milhão de euros. Somos generalistas porque a Portugal Ventures resultou da fusão em 2012 de 3 sociedades de capital de risco com diferentes especializações. Portanto, resultou da fusão da Inove Capital, da ICEP Capital e da Turismo Capital. Portanto, nós abrangemos todos os setores de atividade e estamos divididos em 4 verticais. Portanto, temos um vertical de digital, que é sem dúvida um vertical relevante, um vertical de engineering and manufacturing, temos life sciences e também um setor de turismo. A par disso, temos um segmento de novos negócios, que designou aí de micro-VC, ainda não está atualizado lá no nosso site, que é para investir em negócios muito early stage, portanto é quase numa ótica ainda de incubadora. São participações de 100 mil euros em pequenas startups, em que o nosso financiamento é fundamental para que elas possam concluir o desenvolvimento de um protótipo, para que possam fazer a primeira, portanto, patentear, desenvolver o primeiro market fit ou desenvolver um primeiro piloto, às vezes um primeiro piloto comercial. Nós sabemos que este dinheiro não é muito, mas nós estamos disponíveis para, passados 18 meses, reforçarmos esse investimento, mas aí já conjuntamente com outros operadores no mercado.
Porque o aeroespacial? Porque nós também já estamos a investir em startups da área do aeroespacial. Nós, neste momento, e como disse aqui o colega do painel, o Pedro Lacerda, nós já investimos em 4 empresas, é um investimento recente, é um investimento dos últimos 2 anos, portanto, de certa forma, nós vamos acompanhando as tendências do mercado. Temos 4 empresas, que todas elas estão também no Portugal Space, fazem parte integrante. Uma delas é a Spotlight, que utiliza, portanto, presta serviços na área da monitorização de infraestruturas para concessionárias rodoviárias e outras. Temos uma empresa que é de selo, que está mais focada na parte da monitorização e dos serviços na área da floresta e do controlo até mesmo do offset de emissões de carbono, em que eles conseguem de uma forma precisa e com base em imagens espaciais aumentadas, conseguem de certa forma controlar os compromissos que as empresas têm, não é? Em termos das captações de CO2. Temos uma outra empresa que é a Cosmos Peak, que desenvolveu uma plataforma do IY, em que qualquer pessoa ou empresa, através do site desta empresa, inserindo as coordenadas, pode comprar imagens satélite. Acessíveis, estamos a falar disto, já começa a chegar isto já não estamos a falar só de serviços caríssimos para empresas, estamos a falar já de serviços muito acessíveis para até qualquer pessoa individual que o pretenda fazer. Investimos também na Neptune Engineering, que embora tenha aqui 2 atividades, não é só aeroespacial, mas também é espacial, e fizemos esse investimento. Neste momento estamos com 4 projetos em fase de análise, também todos eles na área do aeroespacial. Ainda não posso revelar os nomes, porque ainda o investimento ainda não está concretizado. Portanto, seguimos este setor com atenção, porque aliás, pela sua representatividade e pela representatividade não só do aeroespacial, mas de todo o cluster da AED, não é? Portanto, é muito significativo já, quer em termos de volume de negócios, de percentagem do PIB, de número de trabalhadores que emprega, e portanto temos mesmo que acompanhar essa tendência. Quanto a futuro, se quer que eu faça já a passagem, não é? Portanto, e também o colega do Instituto Pedro Nuno já falou, nós fizemos há 2 meses um protocolo com a ESABIC Portugal e numa experiência que é pioneira ao nível europeu, que é, portanto, a ESA Portugal Open Call, passa a ter para além do grant que é concedido às startups que pretendem estar incubadas no ESABIC, nós aportamos financiamento privado que faz o match com... Sim. Obrigada. Portanto, é um projeto inovador a nível europeu, em que nós fazemos um complemento, ou seja, nós metemos em capital privado o mesmo que a ESA coloca no grant e, adicionalmente, ainda fazemos mais nessas startups, estamos a falar de startups pequeninas, começam a sua incubação no ESABIC, nós fazemos mais 100 mil euros num empréstimo convertível em capital, de uma forma muito ágil e de uma forma muito rápida. Portanto, nós usamos aqui não o capital de risco na sua formulação tradicional, complexa, com contratos muito complexos, nós fazemos isto como um safe, portanto, como um convertible loan, e depois, mais à frente, quando houver um novo round de capital, nós faremos a conversão desse investimento em capital social. A grande vantagem é que estamos a conferir a estas empresas que anteriormente só recebiam o grant da ESA, nós estamos-lhes a conferir um reforço em capitais próprios de 100 mil euros, o que é significativo para uma pequenina empresa, porque lhes dá uma robustez em termos de autonomia financeira que lhe permite depois também alavancar isso com outro tipo de subsídios, seja do EIC, seja de subsídios europeus ou mesmo subsídios nacionais. E, portanto, isto pode ser uma pequena, grande diferença. Neste momento já estamos, portanto,
terminou há pouco mais de uma semana, terminou a call. Já estamos a analisar investimentos de empresas que concorreram no âmbito da call e que manifestaram interesse de complementarmente também ter aqui capital de risco. Portanto, é com muito interesse que nós continuamos a acompanhar e a reforçar o investimento no aeroespacial. Obrigada. Muito obrigado, Helena. Talvez, dado o tempo que ainda temos disponível, que é muito pouco, eu agora fosse um bocadinho mais direto nas questões e agradecia também as respostas mais diretas. Talvez, do ponto de vista da AED, dizer 2 áreas em que Portugal pode ser competitivo em termos espaciais. Bem, neste momento Portugal está muito empenhado na questão, aliás, juntamente com, sabemos que do lado do Estado e da PT Space há também este empenho em montar uma constelação. Na realidade, o investimento que neste momento está em curso nessa área até permite fazer satélites orientados para diferentes segmentos de mercado, não especificamente, mas essencialmente relacionados com comunicações, uma parte, e observação da Terra. E o objetivo, genericamente, é fazer uma boa observação do Atlântico. À parte disso, há também projetos em curso para o desenvolvimento de microlançadores. É uma área que tem a sua janela temporal, vamos ver se ainda a conseguimos agarrar. E tem sido dado também algum apoio para a construção de um spaceport, portanto uma base de lançamento nos Açores, que também é um processo que está um pouco atrasado e que gostaríamos de ver acelerado. À parte disto, há um conjunto de oportunidades que têm vindo a acontecer. O exemplo dos microlançadores até é um bom exemplo, na medida em que empresas estrangeiras vêm investir em Portugal porque veem que há aqui boas oportunidades para se gerar negócios juntamente com a indústria nacional. Eu penso que há vários acordos, o Ricardo de certeza que poderá falar mais do tipo de interesse que tem havido de várias empresas a nível internacional em Portugal, e aquilo que tem sido a nossa mensagem sempre, e eu posso dizer isto pela parte da AED, mas também individualmente pela parte da minha empresa, é que sempre que falamos com outras empresas e outras entidades, o que dizemos é que as condições para fazer um investimento em Portugal com uma probabilidade bastante alta de termos uma indústria avançada no país daqui por alguns anos são as melhores quase de sempre, e portanto aquilo que devemos fazer é o mais possível passar esta mensagem para que para o ano e daqui por 3 anos, quando tivermos as constelações em funcionamento, então possamos olhar ainda mais alto. Tipicamente o nosso objetivo aspiracional, e isto eu sei que até é um bocadinho mais a nível pessoal do que propriamente em representação da AED, seria eventualmente sermos um país como a Suíça ou como a Bélgica, que não são necessariamente as grandes potências espaciais europeias, mas que têm um investimento muito, muito grande na área espacial e que se divide em diversas áreas, portanto cobre praticamente todo o espectro da indústria. Claro, com uma grande relação com a academia, que é uma coisa que ainda nos falta um bocado e que pensamos que podemos estimular. Muito bem. Acho que isso é uma boa passagem agora aqui para o Pedro. Enfim, este modelo das incubadoras tem sido provavelmente aqui o ponto mais forte que Portugal tem apresentado e, de facto, o dinamismo que o IPN, por exemplo, tem colocado nessa área. Em termos de futuro, esse é o modelo a seguir, ou precisamos de indústria mais pesada, atrair grandes empresas para Portugal e menos startups? O que é que parece que possa ser o futuro? Ou as duas coisas, não é? Eu penso que o modelo das startups é muito bom porque é um modelo que dá origem à inovação. As grandes empresas têm sempre mais dificuldade em mudar de direção e adaptar-se a coisas novas. Penso que têm que fazer sempre esse esforço. Em paralelo, têm que ter mecanismos de entrada e saída de ideias que possam modernizar a sua atividade e passá-la para outros setores, mas eu penso que o ecossistema das startups é excelente. O que nós notamos no contacto com as startups é que o que falta, e eu identifico com algumas coisas que disseste sobre a geração de Portugal que teve que sair. Eu também saí de Portugal em 2000 e só voltei este ano. É que eu acho que
O que as startups nos pedem muitas vezes é pessoal qualificado para avançar para este novo domínio do espaço. É uma área nova, requer imaginação, mas também requer competências para as quais, tal como o Ricardo dizia, não é difícil motivar a juventude para aprender e querer ir para esta área. Não é difícil, mas nós temos que investir nisso. A uma escala talvez mais longa, até 2030, temos que investir nisso, porque temos que, na altura em que tivermos possibilidade, se calhar, de ter a nossa constelação de satélites, etc., temos que ter gente para fazer isso, que queira estar em Portugal, trabalhar em Portugal e aumentar a produtividade. Portanto, duas coisas. Inovação é muito importante, mas para inovar é preciso ter o conhecimento e o investimento na criação do conhecimento e a retenção desse conhecimento. Muito bem. É a minha opinião pessoal também. Muito obrigado. Enfim, tivemos investimento, indústria, aqui a inovação. Ricardo, para ligar tudo isto é preciso, enfim, uma estratégia. Portugal tem uma estratégia, os Açores também. A questão é como é que, também com as novas fontes de financiamento que agora temos, enfim, quer da ESA, quer as da União Europeia, podem colar estes projetos e como é que a PT Space, e tu em particular, vês isto, falando também já agora dos Açores, porque enfim, é sempre o elefante aqui na sala, não é? Eu não sei se estão a ouvir. Estão? Não? Então dê-me o microfone que eu acho que tem aqui um Já problema. está. Tá? Ok. Deixa-me só ser muito claro que Portugal é um país com recursos limitados, não é? Isto leva-nos a uma outra, talvez, posição de responsabilidade. Portugal tem que fazer escolhas. A área do espaço é uma área transversal, tem vários domínios em que nós temos que saber, de facto, onde é que nós podemos fazer as nossas escolhas para termos resultados. E daí, Pedro, aquilo que nós falámos sobre a estratégia. Reparem, não há nenhuma estratégia que não incorpore aquilo que é o conceito genérico de sustentabilidade. E vamos começar por essa parte da sustentabilidade. O território, por natureza, é um dos pilares que impacta a sustentabilidade, o nosso impacto sobre o território. Portanto, é preciso gerir o território. Não nos iludamos, Portugal é um país enorme na sua dimensão, terrestre e marítima. Há essa noção que Portugal é um dos países maiores da Europa se contarmos com os nossos recursos marítimos. Isso faz toda a diferença. Tira-nos daquela ideia de país periférico da União Europeia para nos colocar numa ideia central na Europa em termos atlânticos. Não é? E hoje o Atlântico está, de alguma forma, a suscitar um interesse que não tinha há uns anos atrás, ou que foi gradualmente retirado. Portanto, a sustentabilidade do território só é possível numa abordagem global através da observação. Daí, um dos pilares essenciais para ancorar Portugal no espaço é uma política de dados de observação da Terra. E isto, para isso, é preciso satélites, mas é preciso satélites nas suas várias componentes, ou comprar os próprios dados. Há uma combinação. Portanto, este é um eixo estratégico. Isso é um dos programas nacionais que lançamos também aqui no âmbito da recuperação, do plano de recuperação. Outro, quando falamos em sustentabilidade, o que nós fizemos aos nossos oceanos, o lixo, o plástico, o impacto do homem na Terra nos últimos 50 anos foi superior em toda a sua evolução histórica. E hoje nós estamos numa encruzilhada. Nós hoje não sabemos muito bem como resolver isto. E a conquista espacial, desde a década de 60, veio a seguir mais ou menos a trajetória. Aquilo que nós fizemos aos nossos oceanos, com aquele paradigma que hoje temos irreversível do plástico nos oceanos, nós estamos a fazer o mesmo no outer space. E para isso é necessário também olharmos a vários níveis. Nós regularmos a utilização do outer space, mas nós termos também a capacidade tecnológica para nós utilizarmos o outer space. Para aquilo que falava o Tiago, para perspectivarmos, por exemplo, a exploração humana do outer space, para colocarmos lá novos sensores. É que nós hoje estamos a aproximar perigosamente aquilo que é conhecido como um certo confinamento cósmico. Nós próprios criamos uma cortina, uma barreira à nossa própria exploração. Portanto, é uma área também de oportunidade e de negócio. Portugal quer estar nesta área. E depois temos a questão dos Açores, falaste da questão dos Açores, Pedro.
Os Açores, e isto parece um mito, sistematicamente falamos dos Açores. Os Açores têm um potencial que vai ser, de alguma forma, alavancado no ano 2023. Estamos, neste momento, muito empenhados em fazer dos Açores um ponto de acesso e retorno ao espaço. Há vários projetos tangíveis que os vamos começar a realizar já no final deste ano e que serão uma realidade, e também num novo conceito daquilo que estamos de perspectiva para o país, que é o acesso ao espaço a partir dos Açores. Nesta nova perspectiva, obviamente, do New Space, numa perspectiva sustentável, mas com uma vertente extremamente importante, dando ênfase à capacidade das empresas e não ser uma iniciativa do Estado ou dos governos. As empresas têm que, de alguma forma, posicionar-se nesta corrida. Portanto, eu tenho a certeza que em 3 anos, com todos estes instrumentos financeiros e a articulação dos vários instrumentos financeiros, Portugal estará numa situação extremamente diferente, espero, com uma afirmação muito clara naquilo que é Portugal ser também uma nação espacial. Bem, muito obrigado. Acho que chegamos ao fim do nosso tempo, das nossas intervenções. Acho que foram muito ricas. Enfim, acho que o Ricardo não é um otimista, acho que é um realista e, portanto, eu também partilho dessa visão positiva do futuro. Sim, Ana, como também tem a sua responsabilidade aqui assim nesta área, claro que nós dependemos das empresas. Normalmente, noutros setores, o regulador aparece, já as empresas estão a portar mal. Aqui não, e aparece sempre a corrigir. Aqui nós estamos mais no papel de facilitadores. Enfim, é um papel, às vezes, mais difícil do que o outro, porque o outro é mais fácil de intervir. Mas pronto, queria agradecer a todos pela vossa presença, enfim, agradecer também a quem está aqui e em casa a ouvir-nos.